Olá, estamos de volta com mais um vídeo. Eu me chamo professora Renata Luciana e hoje eu vou estar falando sobre tecido cartilaginoso. Aqui nas aulas anteriores eu até havia falado sobre esse assunto presencialmente aí com vocês. E quem gosta desse tipo de assunto aí, comenta aí, né? Faz um comentáriozinho aí no YouTube. Se tá gostando ou não, como é que tá sendo aí esses vídeos aí para vocês, né? Para quem gosta de anatomia, de biologia. E aí eu vou estar falando, vou estar mostrando com uma peça de um animal, um porco, né, no caso, que a anatomia é muito similar à nossa. Vou estar mostrando daqui a pouquinho um exemplo aí, né? Que é muito similar ao nosso organismo, né? Ao que é o tecido cartilaginoso. Uma parte do animal, né, do porco, que contém tecido cartilaginoso, desculpa, que é muito similar à nossa anatomia. Então, falando um pouquinho do tecido cartilaginoso, a gente sabe que é um tecido que vai formar de fato as nossas cartilagens, e ele é encontrado na cavidade nasal, ele é encontrado fazendo parte das nossas orelhas, entre as vértebras, formando o que a gente chama de disco intervertebral, ou seja, esses discos intervertebrais, esse tecido cartilaginoso que faz parte entre uma vértebra e outra, né, que ele está presente ali, ele atua amortecendo e impedindo que uma vértebra encoste diretamente na outra. E aí nós vamos ter esse tecido cartilaginoso, que no caso, como ele está entre as vértebras, a gente chama de disco intervertebral, e no meio desse disco a gente também vai contar com um componente que é chamado de núcleo pulposo, e todos esses componentes atuam favorecendo, facilitando todo o movimento executado pela nossa coluna vertebral, tá? E aí, de fato, a gente vai ter esse tecido cartilaginoso, como eu falei, na cavidade nasal, a gente vai ter também esse tecido, como eu falei, nas orelhas, e a gente também vai ter esse tecido cartilaginoso fazendo parte de estruturas do âmbito respiratório, tá? Só que antes de eu mostrar, eu vou colocar aqui o que eu coloquei para vocês, né, aqui no quadro, algumas características desse tecido cartilaginoso. Vocês podem estar printando a tela e copiando aí posteriormente sobre esse assunto, tá? Então eu botei que esse tecido cartilaginoso apresenta células denominadas condroblastos, lembrando que eu gosto sempre de associar com o prefixo da palavra. Então, condro remete cartilagem, ósteo remete osso, célula óssea. Então, condroblastos são células jovens do tecido cartilaginoso. Sendo que nós vamos ter os condroblastos, que são as células jovens do tecido cartilaginoso, e posteriormente nós vamos ter, uma vez formada a cartilagem, vai haver a substituição desses condroblastos por células maduras desse tecido cartilaginoso, e elas são chamadas de condrócitos. Então, célula jovem do tecido cartilaginoso a gente chama de condroblastos, e a célula madura do tecido cartilaginoso nós chamamos de condrócito, tá? E aí, esse tecido, ele vai ter uma particularidade muito grande, é um tecido que não tem vasos sanguíneos. Então, como que ele vai ser nutrido, prof? O que vai acontecer? Lembra quando a gente falou de tecido epitelial? Que o tecido epitelial configura a nossa pele, né, constitui a nossa pele, a nossa epiderme, e é um tecido que não tem vasos sanguíneos. Mais abaixo do tecido epitelial nós vamos ter a derme, né, abaixo da epiderme, melhor dizendo, nós vamos ter a derme, que é feita de tecido conjuntivo. E assim, o tecido conjuntivo, ele vai ser rico em vasos sanguíneos, ele vai ser vascularizado. Então, o mesmo raciocínio que a gente mencionou sobre tecido epitelial, que não tem vasos sanguíneos, mas que vai ser nutrido através do tecido conjuntivo que está abaixo dele, né, no caso a nível de epiderme, que é feita de tecido epitelial, que nós falamos que não tem vasos sanguíneos, mas a epiderme vai receber nutrientes, vai receber oxigênio, enfim, né, os nutrientes, graças à derme, que aí sim é um tecido conjuntivo, né, rico em vasos sanguíneos.
Então, esse raciocínio também cabe aqui a nível de tecido cartilaginoso. O tecido cartilaginoso não tem vasos sanguíneos, mas ele será nutrido através do tecido conjuntivo que se encontra ao redor da cartilagem. Esse tecido conjuntivo que está ao redor da cartilagem é chamado de pericôndrio. É só vocês associarem que peri é ao redor de alguma coisa. Quando no noticiário eles falam assim, aconteceu alguma coisa na periferia de São Paulo, um exemplo, periferia ao redor. Então, pericôndrio é um tecido que fica ao redor da cartilagem e aí sim, por ser um tipo de tecido conjuntivo, através desse pericôndrio, que vai ser possível, né, que o tecido cartilaginoso, que não tem vasos sanguíneos, seja nutrido. Tá? Então, esse tecido que forma cartilagem é de vital importância. Eu gosto sempre de explicar para os alunos que, assim, que vocês tentem não decorar. Quando eu falei anteriormente que o tecido cartilaginoso ele está presente em alguns componentes do nosso sistema respiratório, justamente, por exemplo, a nível de cavidade nasal, ele justamente está ali para facilitar justamente a condução do ar, para facilitar justamente o que? A passagem do ar, que a gente inala através da inspiração, obviamente, e aí esse ar vai chegar até a faringe, laringe e assim por diante. Então, essas estruturas que fazem parte do nosso sistema respiratório, elas de fato, elas são constituídas, né, algumas por tecido cartilaginoso, justamente por facilitar esse trânsito, essa passagem, essa condução do ar que chega até ali, tá? Sendo que a gente vai ter dois tipos de cartilagem. Nós vamos ter a cartilagem hialina, que é uma cartilagem muito mais dura, mais espessa, mais rígida, melhor dizendo, e a gente também vai ter a cartilagem elástica. E aí eu vou mostrar para vocês agora por que existe essa diferença, e essa diferença é vital para o funcionamento do nosso organismo. Então, aqui eu tenho a estrutura respiratória, e aqui eu deixei o esôfago, porque eu ensino aos meus alunos de enfermagem sobre por onde passa a sonda, né? E aí eu já falei em outros vídeos, mas aí ligado ao sistema digestório, e agora eu vou me atrelar mesmo, né, a parte do sistema respiratório para mostrar o tecido cartilaginoso, tá? Então aqui eu tenho basicamente tudo isso aqui que eu tô tocando, a laringe, então aqui é a laringe até aqui, tá? Então daqui para cima eu tenho tecido cartilaginoso, que configura a laringe, que é feita de cartilagem. Sendo que a laringe, ela é uma estrutura cartilaginosa, sendo que a laringe ela é formada por tipos de cartilagens. E dentre os tipos de cartilagem, a gente vai ter a cartilagem hialina e a gente vai ter formando, né, a laringe como tipos de cartilagem, a gente vai ter a cartilagem tireoide ou tireoide, que é essa aqui, tá? Então, essa cartilagem aqui, ó, claro que não dá para vocês ouvirem o barulho, mas dá para vocês observarem que é uma cartilagem mais rígida. E essa cartilagem mais rígida, que faz parte da laringe do porco, tá? Ela é feita de cartilagem hialina, que configura a cartilagem aqui, ó, tireoide. E por que ela é mais dura, professora? Por que ela é mais rígida? Porque aqui a gente teria o que? A glândula tireoide, tá? Então é uma cartilagem que precisa anatomicamente ser mais rígida, por conta justamente daqui a gente ter a inserção da glândula tireoide. Então nós temos isso aqui, como eu falei, tudo é cartilagem, melhor dizendo, é a laringe até aqui. Aqui é a cartilagem cricoide que a gente vai ter, que foi retirado os músculos, obviamente, mas aqui a gente vai ter músculos, que vai ajudar justamente nessa estrutura, né, da árvore, dos componentes do sistema respiratório do porco, tá? E aqui eu tenho atrás uma outra cartilagem, que também, aqui ó, essa cartilagem aqui que eu tô tocando com o dedo, é a cartilagem epiglote ou epiglótica, que forma epiglote.
Essa cartilagem, prof, ela é mais molinha. Por quê? Porque essa cartilagem epiglote, que também é um dos tipos de cartilagem da laringe, mas ela vai ser mais flexível, porque a epiglote ela tem aquela função que quando a gente está se alimentando, no caso, ela fecha parte da laringe para evitar que o alimento migre da parte do sistema digestório e entre na parte do sistema respiratório. Então, anatomicamente falando, a epiglote, aqui ó, que é essa cartilagem aqui, ela é feita de cartilagem elástica, ela é uma cartilagem mais flexível, aqui ó, tá? Ela é muito mais flexível se comparada à cartilagem anterior aqui ó, que forma a cartilagem tireoide, que é feita de cartilagem hialina, que nós vimos que é mais resistente, mais dura, melhor dizendo. E essa cartilagem aqui, a epiglote, ó, ela vai ser muito mais flexível, porque quando a gente se alimenta, ela fecha parte da laringe para evitar que o alimento migre do sistema digestório e alcance o sistema respiratório. Então, por isso que eu falei para vocês que existe essa diferença entre as cartilagens. Tudo é tecido cartilaginoso, tudo é cartilagem, sim. Só que a gente vai ter cartilagens mais duras e cartilagens não tão duras, mais elásticas, mais flexíveis. E essa flexibilidade, ela é dada justamente para ajudar justamente no nosso funcionamento, né, do funcionamento do nosso organismo, principalmente do nosso sistema respiratório. Aí, continuando, eu tenho também aqui, ó, como tecido cartilaginoso, isso aqui é a traqueia do animal, tá vendo? Que ela é como se fosse tubo de conduíte. Então, esses anéis aqui, ó, entre eles, né, eu vou ter tecido cartilaginoso. E por que é de cartilagem, prof? Para ajudar justamente na condução do ar. Então, nós vamos ter tecido cartilaginoso configurando a cartilagem laringe, tá? Que é isso tudo aqui. Tudo bem? Tudo aqui daqui para cima é a cartilagem laringe, sendo que a laringe ela é formada por tipos de cartilagem. E cada tipo de cartilagem que constitui a laringe vai ter um nome específico. Eu estou falando das principais. Então, essa aqui é a cartilagem tireoide, que é feita de cartilagem hialina, que é muito mais dura, tá? E a cartilagem que forma a epiglote vai ser feita de cartilagem elástica, que é mais flexível, porque justamente a epiglote tem essa função de fechar parte da laringe, principalmente durante a alimentação, para a gente evitar o engasgo, tá? Aqui eu tenho, como eu falei, a traqueia, e aqui, continuando, eu tenho as ramificações da traqueia, que a gente tem a primeira ramificação, que é chamada de brônquios principais, direito e esquerdo, brônquios lobares, enfim. A nível de brônquios, também a gente vai ter uma constituição feita de tecido cartilaginoso, que vai ajudar justamente, né, no trânsito, na passagem, na condução do ar que foi inalado pela nossa cavidade nasal, tá? Eu espero que vocês tenham entendido sobre tecido cartilaginoso, tá bom? Não é difícil, tá? Nas próximas aulas, quando eu falar sobre sistema respiratório de fato, aí eu explico melhor sobre os brônquios, sobre a nível de pulmão, enfim, tá? Vai ser uma aula mais detalhadinha. Mas eu espero que vocês tenham entendido. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Um beijo da prof.